Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a nova doutrina nuclear russa, transformada em lei por Vladimir Putin, associada com a liberação norte-americana para o uso de mísseis de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, pode mergulhar o mundo em uma guerra nuclear. Atenção, chegou a Black Tabel. Só em novembro, todos os produtos do site estão com até 40% de desconto. É a oportunidade perfeita para garantir a sua bota Tabel, resistente, confortável e pronta para qualquer desafio. Não deixe essa chance passar, são ofertas que só a Black Tabel tem. Entre no site agora, aproveite os descontos da Black Friday e garanta já a sua. A guerra começou em fevereiro de 2022, quando tropas russas cruzaram as fronteiras ucranianas em múltiplas frentes. O objetivo era claro, capturar Kiev rapidamente e derrubar o governo de Volodymyr Zelensky. Mas, em vez disso, a Rússia encontrou resistência feroz, com batalhas intensas nos subúrbios da capital. A invasão, que deveria durar algumas semanas, se transformou em um conflito prolongado, marcado por batalhas de desgaste e pela destruição de cidades inteiras no caminho do avanço russo. Com o passar dos meses, a Ucrânia começou a receber apoio cada vez mais forte do Ocidente, incluindo sistemas de artilharia como os HIMARS e, mais recentemente, os mísseis de longo alcance ATACMS. Esses sistemas transformaram o campo de batalha, permitindo que a Ucrânia atingisse alvos estratégicos dentro do território russo. As operações ucranianas se tornaram mais ousadas, incluindo a invasão da região russa de Kursk e até mesmo a destruição de infraestruturas críticas na Crimeia. A situação agora, 1000 dias após o início da invasão, é crítica, com ambos os lados perdendo um número estimado em mais de 2.000 soldados por dia. Uma guerra extremamente desgastante, tanto em termos humanos como materiais, com a Rússia avançando de forma lenta, mas imparável, em regiões-chave como Donetsk, o alvo principal da invasão de Putin neste momento. A entrada da Coreia do Norte na guerra, ao lado da Rússia, com mais de 10.000 soldados, criou um desafio adicional para as já muito cansadas e desgastadas forças ucranianas. A chegada das armas ocidentais marcou um ponto de inflexão na guerra. Quando os Estados Unidos começaram a enviar sistemas HIMARS, a Ucrânia ganhou a capacidade de atingir alvos de alto valor, como depósitos de munição e centros de comando russos. Mas foi a recente decisão de permitir o uso de mísseis ATACMS em território russo que realmente mudou as regras do jogo. Os ATACMS, capazes de atingir alvos a mais de 300 km, até agora usados apenas em regiões ucranianas sob controle russo, tiveram o seu uso liberado pelos Estados Unidos para atacar bases e infraestruturas dentro do território russo. Mais especificamente, dentro e à volta da região de Kursk, onde a Rússia destacou forças norte-coreanas para tentar reconquistar o seu território. Essa decisão dos Estados Unidos gerou fortes reações do Kremlin. Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, afirmou que a decisão dos Estados Unidos adiciona combustível ao fogo e eleva ainda mais as tensões globais. A narrativa russa agora é de que o Ocidente, ao fornecer essas armas, está se tornando um participante direto do conflito. E o impacto das armas ocidentais não se limita ao campo de batalha, estendendo-se à diplomacia e à percepção global da guerra. Enquanto países como a Alemanha ainda hesitam em enviar sistemas de longo alcance, outros como a Lituânia pressionam para que mais armas sejam enviadas. A União Europeia também começa a reavaliar a sua postura, incentivando o uso de armas fornecidas para defender a soberania ucraniana. E um dos desenvolvimentos mais alarmantes dos últimos 1000 dias foi a mudança na doutrina nuclear russa. Tradicionalmente, o uso de armas nucleares pela Rússia estava condicionado a ameaças existenciais ao país e a ataques nucleares prévios. Mas agora, tudo isso mudou. Em setembro de 2024, Vladimir Putin sinalizou que ataques com armas ocidentais de longo alcance dentro do território russo poderiam justificar uma resposta nuclear. Essa mudança foi formalizada em 19 de novembro de 2024, com o Kremlin alterando a sua doutrina para incluir tais cenários como gatilhos nucleares potenciais. A pergunta que fica é: por que Putin fez essa mudança?
há dois fatores principais, com o primeiro sendo uma tentativa do Kremlin de dissuadir o Ocidente de fornecer armas cada vez mais avançadas à Ucrânia. E segundo, essa mudança reflete a crescente vulnerabilidade da Rússia para a defesa do seu território interior. Para a proteção das áreas ucranianas capturadas, Putin foi obrigado a enviar para a Ucrânia grande parte dos seus sistemas de defesa, o que acabou deixando regiões críticas no interior russo sem a devida proteção. Com a Ucrânia começando agora a usar armas de precisão e de longo alcance contra essas estruturas no interior da Rússia, Putin sabe que não dispõe dos meios adequados para defendê-las, vindo daí o aumento da retórica agressiva russa. Putin também emitiu ameaças veladas, sugerindo que a Rússia poderia fornecer armas de longo alcance a países como Coreia do Norte e Irã, criando um desequilíbrio perigoso de poder no cenário global. A retórica não é apenas uma tentativa de intimidar, é uma mensagem clara de que o conflito pode escalar para algo muito maior. Agora chegamos à questão mais preocupante. Putin realmente usaria armas nucleares? Embora a nova doutrina abra espaço para isso, especialistas acreditam que o uso de armas nucleares ainda seria uma decisão muito extrema e improvável, dada a resposta catastrófica que isso geraria globalmente, mas o risco de cálculo aumenta a cada dia. Com ataques ucranianos atingindo regiões estratégicas como Kursk, Briansk e Belgorod, e com o Ocidente fornecendo armamentos mais sofisticados, o espaço para manobra diplomática diminui perigosamente. A questão não é apenas militar, mas também política. O uso de armas nucleares seria um divisor de águas, destruindo qualquer possibilidade de negociação futura. Mas a ameaça de usá-las continua sendo uma ferramenta poderosa de dissuasão para o Kremlin, especialmente enquanto a Rússia enfrenta pressão crescente no campo de batalha e na arena diplomática. Olhando para os próximos meses, o cenário continua imprevisível. A mudança na liderança dos Estados Unidos com a posse de Donald Trump pode redefinir as estratégias ocidentais em relação à Ucrânia. Trump já sinalizou que deseja encerrar o conflito rapidamente, mas não está claro como isso se alinhará com as necessidades de Kiev e aos interesses de Washington. A Rússia, por outro lado, está correndo contra o tempo para consolidar as suas posições no leste da Ucrânia e nas regiões ocupadas. A escalada contínua, incluindo ataques a civis, demonstra que Moscou não está disposta a ceder. A resistência ucraniana contra um adversário muito mais forte continua sendo uma inspiração global, mas o custo humano e material dessa guerra é terrível. 1000 dias se passaram desde o início do conflito e ainda não há fim à vista. Essa guerra mudou não apenas a Ucrânia, mas o mundo inteiro, redefinindo alianças, desafiando doutrinas militares e trazendo de volta o fantasma da guerra nuclear. O que está claro é que o futuro dessa guerra dependerá de decisões tomadas nas próximas semanas e meses. Decisões que moldarão o curso da história. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.